Hoje, 15 de outubro, é dia de homenagear e comemorar, os profissionais mais fundamentais da formação do ser humano, o professor. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar agora com essa maravilhosa, querida pedagoga Deise Teixeira. Bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Mara. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Vamos começar explicando, falando sobre o papel do professor na formação dos alunos? Vamos. Primeiro eu queria dar bom dia a todo mundo, desejar um feliz 15 de outubro para todo mundo que escolheu ser professor. Sim. É uma profissão linda, é uma profissão, eu gosto de reforçar que é uma profissão, não é um bico, não é uma coisa que qualquer pessoa pode ir lá e achar que é fácil de fazer. Precisa de tempo, de estudo, de dedicação e é uma profissão como outra qualquer, E na nossa sociedade, infelizmente, a gente não tem a valorização que o professor merece e precisa para desenvolver o seu trabalho. Mas eu quero desejar um feliz dia para todos aqueles que são guerreiros e que mesmo diante de tantas dificuldades, ainda escolhem ser professor. E eu sempre digo, Mara, que é muito desafiador, porque a função do professor é ser um agente de formação de cidadãos. E, portanto, ele é um agente transformador da sociedade. Mas as pessoas não veem dessa forma, nem o poder público dá a valorização necessária em termos de salário, de carreira, de tudo. E nem, muitas vezes, o ambiente de trabalho não propicia isso. Esse crescimento, esse desenvolvimento, essa formação contínua, porque quem vai estar à frente de uma sala de aula conduzindo pessoas precisa estar sempre à frente de tudo do seu tempo. Sempre se atualizando. Sempre atualizado, sempre em formação, sempre nessa perspectiva. E não é assim a prática muitas vezes. Então, é uma profissão muito desafiadora. E nos dias de hoje, cada vez mais. A gente chega a conviver, vamos falar assim, uma média, 17 anos da nossa vida com professores, eles nos acompanham a nossa formação desde pequenininhos. Lá, quando a gente é bem pequenininho, muita gente fala assim, eu vou colocar ele na escola para ele brincar. Pois é. Criança vai brincar, E aí, Deise, é só brincar ou não? O professor, ele já tem um papel importante desde lá, desde o comecinho da nossa vida, de quando a gente começa a se entender como gente. Então, a escola, como instituição, ela tem uma função social, que é essa de desenvolver cidadãos, e o professor é esse agente, é quem está lá na ponta fazendo isso. Tudo que acontece numa escola e, portanto, toda a prática do professor, ela é intencional, ela é pensada, ela é planejada, ela é cada detalhe daquilo que parece aos olhos dos pais, da sociedade em geral, uma brincadeira apenas, ela tem um propósito. Ela tem um propósito de integração, de socialização, de desenvolvimento da coordenação motora grossa, fina, da leitura, da escrita. Tem muita coisa por trás do que aparentemente é só uma brincadeira, Então, o professor, ele é o profissional preparado para tornar a aprendizagem um momento prazeroso, lúdico, mas tudo aquilo é intencional. Tudo aquilo tem um propósito. E qual é o papel do professor durante as outras fases, quando a gente está ali na escola, passando por aquele momento? Em todas as fases, o papel fundamental é esse. Mas como é que ele faz isso? Por meio de conhecimento, e de levar o conhecimento e mediar para que a informação vire, para que a informação vire conhecimento. A construção do conhecimento é algo individual. Se eu estiver numa sala com 20 alunos, os 20 não vão aprender da mesma forma, no mesmo ritmo, do mesmo jeito, ainda que eu dê a mesma aula na mesma hora. Então, cada pessoa vai ter uma bagagem pessoal, vai ter uma forma de aprender diferenciada. E o professor, ele é o profissional que vai conduzir esse processo. Então, nesse momento, ele tanto ensina quanto ele aprende, e ele vai mediar. Então, Vygotsky, que é um grande teórico que contribui muito para a educação, contribuiu, muito com a sua teoria, ele fala de uma zona de desenvolvimento real e a potencial. Real é onde o aluno está, em termos de conhecimento. Potencial é onde ele pode chegar. O professor, ele vai atuar aqui, na zona de desenvolvimento proximal, levando o aluno da zona de desenvolvimento real para a potencial.
E isso em todas as fases da vida do aluno, né? Em todos os momentos em que ele estiver dentro de uma sala de aula, é esse movimento que vai acontecer. Sair da zona de desenvolvimento real para a potencial. E essa função é a do professor. Vamos lá, professor, então transmite conhecimento. Tem muitos pais que até acabam acarretando outras responsabilidades aos professores. Isso de fato acontece? Isso está correto, Deise? Não, não está correto. Deixa eu voltar só um pouquinho, porque a fase em que a gente tem a ideia de que o professor apenas transmite o conhecimento, ela já está um pouco ultrapassada, né? O professor, ele ajuda as pessoas a construir conhecimento. Faz muita diferença o transmitir, né? De chegar lá na frente, ele ser o detentor do saber e transmitir. E faz diferença na prática ele ajudar, levar as pessoas, mediar para que cada um construa o seu conhecimento. Então, essa é a real função dele. As famílias, elas confundem muito, né? Como as famílias estão muito desestruturadas e a escola, ela é o segundo espaço de socialização das crianças, porque o primeiro é a família. Então, a escola recebe uma criança muito cedo. E aí, os pais, hoje em dia, as famílias desestruturadas como estão, elas colocam e atribuem para a escola e, portanto, para o professor, uma responsabilidade de educação, desde a doméstica até a regular, né? A formal. A formal é a responsabilidade do professor, a doméstica da família. Mas as crianças têm chegado na escola sem saber o por favor, obrigado, com licença, né? E o que tem por trás de tudo isso, que isso seria a função dos pais, da família, os valores, para que case com os valores da escola. E não que eles aprendam valores éticos, morais, apenas dentro da escola. E o que a gente vê é que está uma sobrecarga muito grande para a instituição escola e quem está na ponta dessa instituição é o professor. Então, fica o professor extremamente sobrecarregado com a função de ajudar e mediar na construção do conhecimento e de dar conta de um monte de meninos sem valores, sem educação doméstica e desestruturados emocionalmente. Então, o professor acaba sendo tanta coisa ao mesmo tempo, até psicólogo. Era isso que eu ia comentar, né? Tem muito professor que acaba se tornando até psicólogo dos próprios alunos. Exatamente, né? porque os alunos às vezes não têm a relação afetiva e estreita com os pais, né, e aberta, e encontram no professor essa pessoa. Então, você imagina a carga de responsabilidade que o professor acaba acumulando. Né? Isso pode, de alguma forma, afetar esse exercício da profissão? Sem dúvida. Deise? Sem dúvida. Uma coisa é você lidar com 20 pessoas, 25, 30, 50, como tem números. Tem salas que tem 50 pessoas. Tem salas que tem 50 pessoas, né? E todos estarem com o mesmo propósito, aquele de você apenas mediar o conhecimento. Outra coisa é você estar dentro de uma sala de aula. Essa questão de mediar apenas o conhecimento seria apenas um sonho, uma teoria. Não funciona assim na prática, porque quando a gente lida com pessoas, nunca vai funcionar desse jeito, né? Mas pessoas que não sabem a sua função, que não receberam uma orientação adequada no antes de ir para a escola, e o professor acaba acumulando essa função e torna-se muito mais difícil, porque ele assume a dele, que é de grande responsabilidade, porque ele tem prazos a cumprir, ele tem conteúdos para dar conta, ele tem o plano de aula para dar conta, ele tem tudo isso. E ainda a responsabilidade de lidar com as emoções e colocá-las no lugar e ajudar esses meninos a se organizarem como pessoas. Né? É muito mais desafiador. Essa desestruturação, ela também, assim, ela afeta também, claro, os alunos. E eles acabam, de uma certa forma, vamos falar assim, descontando aquilo nos professores. Isso a gente tem visto cada vez mais. São relações... Isso existe? Existe, Mara. Existe, infelizmente, porque com a falta de respeito, por exemplo, é uma coisa que vem ou deixa de vir de dentro de casa, o olhar para o outro com respeito é um exercício, né? E isso é ensinado. Se você não tem essa aprendizagem dentro da sua casa, você não vai respeitar mais ninguém. E às vezes essas crianças não respeitam sequer os pais. Quem não respeita pai e mãe, como vai respeitar o outro? Imagine um professor, que também é uma pessoa, é uma figura de firmeza, né, que muitas vezes determina algumas coisas, se impõe, é preciso colocar ordem muitas vezes. E aí as crianças que não lidam com a figura de autoridade dentro de casa vão ter muita dificuldade de lidar com a figura de autoridade de um professor. Sim.
Então, o professor vai ter sempre muita dificuldade de exercer o seu papel, que requer também autoridade, né? Então, como a gente está vendo essa desestruturação, como que os pais responsáveis, eles podem estar trabalhando essas crianças juntamente com a escola? Então, os pais precisam perceber qual é a função deles. Os pais não são pais por acaso. Parece que os novos pais, eles não estão tendo essa consciência, né, Deise? Não estão tendo. É uma geração que está achando que tudo supre com o financeiro, que tudo supre com presentes, com coisas. E eu sempre digo e bato nessa tecla, as crianças não precisam de coisas materiais, elas precisam de amor, de afeto, de atenção, de momentos. Passou o Dia das Crianças e o que eu sugeri, né, lá no Instagram foi pedir para as pessoas trocarem presentes por momentos. Em vez de presentearem os filhos com coisas compráveis, deem momentos. Saiam juntos, vamos passar um dia ali, passem um dia juntos, felizes. Então comecem a trocar, porque é disso que as crianças precisam, né? Então os pais precisam tomar posse daquilo que é deles. São eles as pessoas responsáveis por cuidar e criar e educar os filhos primeiramente. E se eles não fazem isso, vai sobrar para alguém, né? Então, o respeito, os valores humanos, eles devem ser resgatados nas famílias, primeiramente, para poder você escolher uma escola que combine com os valores que você já está levando. E não esperar que a escola construa do zero esses valores, né? A escolha de uma escola, ela passa por diversas perspectivas, inclusive o olhar para os valores humanos que são trabalhados nela, né? Então, essa combinação é que é importante. E os pais não estão fazendo a parte deles. E aí os meninos chegam zerados e é a figura do professor, a primeira autoridade que muitas vezes eles conhecem. Que aí eles vão ter que começar a entender e o professor a construir isso. E é muito mais difícil, porque aí a função primeira do professor fica sempre em segundo plano, porque você não tem como trabalhar conhecimento, construção de conhecimento, se você não tem o caminho para isso, do diálogo, da afetividade, do respeito, né? Porque ambiente de aprendizagem requer respeito. Até porque é bem mais fácil a gente aprender com respeito, com o diálogo, né? Do que de uma forma mais rude. Exatamente, sem dúvida, é necessário. É uma condição para a aprendizagem, é a questão da emoção positiva, né? De você estar ativando as suas emoções positivas. E para a gente fechar, qualquer mensagem para esse Dia dos Professores, né? Para esses profissionais aí, como você falou, realmente são pessoas, são guerreiros que se dedicam diariamente a transmitir, né? A construir esse conhecimento junto com os alunos. Então, a mensagem é que é uma profissão extremamente importante para o desenvolvimento de qualquer sociedade, né? O nosso país está em pleno desenvolvimento, a gente precisa dos professores. Eu assisti recentemente a um vídeo que fala que os professores, ser professor não é mais uma profissão que as crianças e adolescentes almejam. Então a gente não pode alimentar isso, né? Todo mundo só é o que é em suas profissões porque passaram pelos professores. Então o professor ele permeia a formação de todas as outras profissões. E a mensagem que eu quero deixar é dessa de valorização, que deve começar dentro das famílias. Em primeiro lugar, as famílias exercendo a sua autoridade para que quando a criança chegue na escola, ela não tenha um impacto negativo com a autoridade do professor. Né? E o respeito, sobretudo, a esta profissão. O professor ele tem uma função específica que deve ser respeitada e tem um limite de atuação, né? Mas eu, particularmente, sou pedagoga, sou professora, com muito orgulho, com muita felicidade, eu exerço com muito prazer a minha profissão, né? Já transitei em diversos níveis de ensino e pude escolher aquele que realmente eu me identifiquei. Mas eu acho que o grande tchan da profissão do professor é aquilo que a gente não lê nos livros, é a capacidade de tocar as pessoas profundamente, né? De tocar o coração das pessoas. Então, todo mundo vai sempre lembrar um dia de um professor que foi muito importante. Eu sempre digo, a gente não sabe até onde os nossos ensinamentos vão ecoar na vida das pessoas. Então, é muito séria a nossa função, a nossa profissão, e que ela precisa ser valorizada por isso. Pois é, tá vendo, gente? Valorizem seus professores. Eu mesmo tenho vários que lembro, e é incrível como eu lembro, por exemplo, de praticamente todas as minhas fases da vida, de quando eu era pequenininha. Sempre tem algum que marca. Do ensino fundamental, do ensino médio e até mesmo da faculdade, da universidade. Então, acho que é como a Deise falou, assim, se não fossem por eles,
nós não seríamos quem nós somos. Exatamente. Né? Então, vamos valorizar, sim, esse profissional que é tão importante, gente. E a educação hoje, eu tenho sentido isso é uma opinião bastante particular minha, que a educação parece que tem perdido a importância para algumas pessoas. As pessoas elas têm deixado a educação de segundo plano e falando assim, isso não importa. E não é bem assim, muito pelo contrário, a educação importa muito demais, né, Deise? Com certeza. É nesse processo que as pessoas aprendem a pensar, a serem críticos, né? E uma sociedade só se constrói com pessoas que pensam, com pessoas que são capazes de olhar para o hoje e querer um futuro diferente e saber como fazer para construir isso. Exatamente. Maravilhosa, né? Quem quiser saber mais, não só sobre o dia do professor, né? Também tem muitas dicas aí, Deise, como é que pode fazer. Então, vai lá no meu Instagram, @Deise com AY, Teixeira, _ fora da tela. Muito bem. Obrigada a você. Sempre linda, maravilhosa. Para a gente fechar, eu quero compartilhar uma dica com você, para você que gosta de unhas grandes, bonitas e impecáveis. Sempre estou falando aqui, né? Spa das Unhas Internacional é o seu lugar, tá? Comandado por Bernarda Lira, especialista em alongamento de unhas com certificação internacional. O espaço ele fica localizado, gente, aqui em Maceió, no Empresarial Record Offices, na Avenida Engenheiro Mário de Guzmão, número 988, lá na sala 341. Lá no spa você vai ter acesso a serviços de manicure, pedicure e spa. As técnicas utilizadas pela Bernarda, caso você queira fazer alongamento de unha, são acrílico, gel e fibra de vidro. E ela também oferta cursos profissionalizantes, tá? Se pensar em unhas, já sabe, Spa das Unhas Internacional, método Bernarda Lira. Olha aí a dica para você, Spa Internacional das Unhas. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença. Nós vamos ficando por aqui e amanhã tem mais programa bem assim, tá? Eu te espero às 9h30 da manhã. Beijão, uma maravilhosa terça para você. Tchau, tchau.